Aí parece que o Espírito Santo entra nela e fala assim, às vezes o diabo permite a gente viver da forma que a gente quer, porque não quer que a gente recorra a Deus. Porque a nossa vida é tudo lindo e confortável, é como se fosse uma cela, tudo lindo e confortável. E o diabo vai te permitindo você fazer tudo, alcançando tudo que você quer por toda a sua vida, toda riqueza, fama, carro, viagem, aquela alegria do mundo passageiro. Só que vai chegar uma hora, que nem está falando agora, essa grade se fecha. E é onde que você se perde, né, de tudo. Porque você não tem mais o que buscar, você não tem mais o que fazer. Aí se mata, entra na depressão. A alegria oferecida por Satanás, esse é o termo, né? Ela é passageira. E Jesus recebeu essa oferta. Foi, ele recebeu. Mateus 4, que nós lemos. No deserto. Satanás também ofereceu esse sucesso. Tudo isso te darei. Jesus recusou. Mas os pobres mortais aceitaram. Abraço. E pacto é algo inviolável. Só Deus pode quebrar o pacto que a pessoa faz com ele, Satanás. E uma vez quebrando sem que Deus entre na confusão, a pessoa morre. Porque a pessoa ofereceu a sua vida. Então, quando oferece a vida, se não é Deus intervir e falar, não, essa vida foi eu que comprei, pertence a mim, se a pessoa falar, não, eu simplesmente não quero mais, ela morre de fato. Ela morre. E a Bíblia diz que o ladrão, claro que no ladrão é o antissocial, que associa-se, levando para o lado espiritual, Satanás. Que ele vem com o objetivo de matar e destruir. Tá certo? Então, se nós não nos refugiarmos em Deus, Ele pode sim fazer de nós gato sapato, destruir e matar. E acabar com a nossa vida. Começa pela reputação, começa pelos prazeres, até tirar a nossa vida, ele vai tirando tudo que nós temos. Começa pelo caráter. Tem gente que não consegue fazer nada sem falcatrua. Cria-se um vício de enganar, um vício de enrolar, um vício de mentir, que a pessoa não consegue sair daquele marasmo. Mas por quê? Porque já é um espírito que domina ele naquela área, para ele ficar aprisionado até Satanás saber ou decidir o que vai fazer com ele. Então ele está preso. Quando ele resolver destruir, o que ele faz? Ele pega o cara que mentiu para mentir para o que vai fazer a execução. E ao mentir para o que vai fazer a execução, ele não perdoa e vem e mata. Entenderam? É isso que acontece, inclusive, nas facções. Quando o cara já não tem mais o que oferecer para Satanás, Satanás vai e chama o inimigo e fala, mata isso aqui. Inimigo da facção, amigo entre eles. Observa aí o que acontece nas facções. Mesmo. Tristeza. O cara chega a um nível que fala, não quero saber de Marcola, mas não, vou montar minha equipe. Aí o Marcola manda matar. O que significa isso? Que ele chegou a um ápice que Satanás fala, não precisa mais dele. Eu queria ele na facção, ele não quer. Quem decide, porque a facção tem um dono, não é Marcola, é Satanás. Não é Beira-Mar, é Satanás. Assim como o evangelho tem dono, não é pastor fulano de tal, é Deus, a facção também tem dono. Então a polícia não vai acabar com facção. O governo não vai acabar com facção. Quem pode acabar com facção chama-se Deus. Verdade. Porque o governo também está no sistema. O governo também come na mão do sistema. O governo não tem poder com Satanás. Quem tem poder com Satanás chama-se Jesus Cristo. E é ele o nosso refúgio. Pegaram a visão? Então, o que vale a pena? Depender da segurança pública, que também corre dos bandidos e teme, porque tem família, tem filho na escola, e sabe que, e eles assumem em rede nacional, que também são vítimas, e não conseguem dormir, tem um monte de segurança e não sabe se pode confiar no segurança que tem, porque são vulneráveis. E aqui o texto deixa claro o texto aqui, salmista dizendo que, olha o verso 15, as nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Quem? Nação. Só Deus.
Então, somente Deus, no verso 17, diz o quê? Os ímpios serão lançados, aqui já é o final, e todas as nações que se esquecem de Deus. E o povo está esquecendo de Deus ou não está? Tá. O povo está esquecendo de Deus. Está todo mundo pensando em si, pensando no futuro. Quem vai ser da direita? Quem vai ser da esquerda? Quem vai tirar a gente dessa porcaria? Quem vai... Não é Putin, não é Trump. Não! Somente a paz está na mão de quem? De Deus. Ele é o príncipe da paz. Ninguém promoverá a paz no mundo. Tá certo? Então as ogivas nucleares, esses ensaios, esses testes nucleares, tudo isso já é uma preparação para a terceira e última guerra, que será no Armagedon. Ok? Coreia, China, Estados Unidos, Rússia, todas essas potências estão preparando-se para aquele final. Então não pensa você que a ogiva da Rússia e as ogivas nucleares dos Estados Unidos estão preparando contra si, não. É contra Israel. E não é por acaso que o hino nacional de Israel chama-se Esperança. Israel tem a esperança. Qual é a esperança? A esperança é a esperança de Davi. A esperança está em Deus, que é o único alto refúgio. Confere ou não? Então, olha o verso 13. Ó Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tem misericórdia de mim e me levanta das portas da morte. Isso aqui, Davi está pedindo o quê? Socorro para quem de fato pode socorrer. Livramento. O número 10, o verso 2 do número 10 diz assim, ó, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Nós aprendemos o que é ímpio. Vocês lembram qual é a definição da palavra ímpio? Desonesto. Então não pense vocês que desonesto é apenas quem não serve a Deus. Existem pessoas no Evangelho que é ímpio, pois é desonesto. Então a palavra ímpio não é os que estão lá fora, é os que estão dentro também. Estão misturados ali. Mas Deus vai saber separar não Na dia certo. política tem um monte de pessoas da igreja, né? Mas tá lá superfaturando, né? Confere não? Esses são ímpios. E Só aqui pelo a dinheiro. definição de Davi é muito clara. Os ímpios na sua arrogância, petulância, o seu orgulho, né? Na sua prepotência, perseguem furiosamente o pobre. Esse pobre aqui é socialmente. Tá certo? Sejam apanhados nas suas ciladas que maquinaram. Isso é a oração de Davi. Para Deus pegar esses sujeitos que estão fazendo do Brasil o que acham que deve ser feito, fazendo da Câmara o que acham que deve ser feito, do Senado, do Supremo, esses caras que pensam que são eternos, Putin, Trump, ninguém é eterno, só Deus. E esses caras pensam que estão com poder, mas o poder está na mão de Deus. E Davi escreveu, e nós vemos aqui, que ele está preparando o seu trono para julgar quem? Deus! É o único que vai sentar no trono para julgar. Hoje todo mundo julga todo mundo acha que tem direito na terra do vizinho, todo mundo acha que tem mais arma, todo mundo acha que... Pode pensar. Mas a eternidade pertence ao eterno. Aleluia, Jesus. Pegaram? Verdade. Então, quando Davi traz o texto 10, do número 10, nós vemos o verso 4 aqui, vemos o verso 4 que diz, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, não há lugar para Deus em todas as suas cogitações. Olha isso que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo que não há cogitação, o ímpio não cogita, não pensa na possibilidade de abrir o coração para Deus. Isso foge a possibilidade. Ele nem cogita tal possibilidade. Ou seja, Deus está Não tem intenção. Deus está em último plano para ele. Davi está dizendo. No coração do ímpio não cabe Deus. Olha o texto.
Os seus caminhos, o que é caminho? Comportamento. Entenda, gente, biblicamente a palavra sempre caminho vai estar associada a comportamento. Caminho não é estrada, não, é comportamento. Ó, os seus comportamentos são sempre prósperos. As tuas leis estão acima dele, fora da tua vista, trata com desprezo os seus adversários. Isso aqui é arrogância. Eles, com suas prosperidades, o Trump, por exemplo, é um arrogante. O Putin é um arrogante. E bem claro. Né? E não esconde. Aquele Não dia é esconde terrível. mesmo. O presidente Lula é um arrogante. O russo lá também. O socialismo é dirigido por arrogantes. Por quê? Porque eles falam em preservar os pobres, em cuidar dos pobres, mas não permite que os pobres enriqueçam. Porque são os pobres que comem na mão deles. Então é um socialismo mentiroso, diabólico, que aprisiona dizendo que vai dar liberdade. O verso 6 ele escreve aí, né? Tá como dependente. Está escrito PT aí? Não, ele... Mas quase, né? É que ele diz assim, ó, por diz lá no seu íntimo, jamais seria abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevive. Isso, arrogante. Sobrevirá. É. Qual que você tá vendo aí? O verso O verso 6. seis. Do De qual? número 10. Do 10. Aí vem, continua arrogante, ó. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcias. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Olha isso. Davi está descrevendo aqui ó, o perfil do soberbo. Põe-se de tucaia nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão de espreitas ao desamparado. Ó, o que é isso aqui? Oportunismo. O sujeito desamparado. Eles oferecem qualquer coisa, menos o emprego. Isto é, acolher, entre aspas, o desamparado, comprar votos do desamparado, prometer riquezas ao desamparado em troca dos seus votos. Isso aqui é o quê? Astúcias. Não é bíblico aqui. Isso eu não estou falando de direita e esquerda, é tudo a mesma coisa. Viu? Negócio de direita e esquerda é mentira. Historicamente, politicamente, é tudo mentira. Todos eles são farinha do mesmo saco. Tudo a mesma coisa. Isso se chama estratégia política. Da direita e da esquerda é tudo a mesma coisa. A intenção é uma só. E vocês sabem qual é. Vamos lá. Armas ciladas. Verso 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma denúncia do rei Davi desde aquela época. Parece que escreveu ontem, né? Diz em seu coração, Deus se esqueceu, cobre o seu rosto e nunca vê isto. Ó, levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque blasfemam de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu ouviste, pois atentas ao trabalho e à dor, para os tomares sob as tuas mãos. A ti se entrega o pobre, tu és o auxílio do órfão. Verso 15 do número 10. Quebranta o braço do ímpio e do malvado, busca sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, e tua terra, e da sua terra serão exterminadas o quê? As nações. Ó Senhor, tu ouves os desejos dos aflitos, confortas os seus corações, e ouve o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais inspire terror. Então, quando o salmista escreveu esses dois textos, em um texto ele começa louvando a Deus. E depois ele começa trazendo profecias escatológicas.
e mostrando que verdadeiramente Deus é o refúgio, mas Ele também é o alto refúgio. Ou seja, Deus não é apenas o que nós queremos que Ele seja aqui. Ele tem muito mais do que o que somos aqui e do que temos aqui. A vida eterna. Porque quando tudo que nós temos e somos e conquistamos aqui acabar, existe o depois. E se pensarmos apenas no hoje, se pensarmos apenas no que temos aqui, e o depois? Nossa, isso Não é é- bem atual, né? Vocês Hã? são Percebe? bem atual, né? Não parece um Parece jornal algo de escrito hoje. hoje? Muito atual, muito real. É mesmo? Não dá para fugir. Aqui São é os dias do descrevendo hoje, né? o perfil do arrogante. E aqui pega tantos líderes de várias camadas. Líderes políticos, líderes religiosos, líderes comunistas, não comunistas. Todos eles. Os que chamam-se patriotas, todos eles são pegos aqui. Porque eles, todos eles, focam em quem? No pobre. É. No pobre. Que compra fácil. No pobre. Pobre de mente. No pobre. Tá E bom. Deus é refúgio de quem? Dos mesmos, dos pobres. Só que às vezes o pobre, ele é arrogante tanto quanto ao que o oprime. Arrogante tanto quanto Deus quer ajudá-lo, e eles fazem questão de não aceitar a ajuda de Deus. São arrogantes, presunçosos. E aí é porque a Bíblia diz. E aí nós estivemos na casa de uma menina. A menina, às vezes eu sinto desprezada por Deus. Falei, Deus pode te desprezar mesmo. Ai, caramba, toma, receba. Toma. Você tá Essa ideia a gente vai, pode sim. Falei, sabe quando? A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Se você for soberbo, Deus vai te rejeitar mesmo. Acho que você não falou bravo assim, não. Não precisa. A palavra já é pesada por si só. É só entender bem, né? Se a pessoa entender, o peso da palavra é maior do que a expressão da voz. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Deus enoja do soberbo. Ele dá graça aos humildes. Ele ajuda o humilde. Então, se o cara é pobre e sujeito, ele está sendo humilhado pela sociedade, pelo governo e desprezado por Deus por causa da sua arrogância. Confere? Então, o que cabe a nós? Sermos humildes, reconhecer que em cima no céu existe um. E que este um é dono de tudo. Ele criou tudo e ele pode tudo, inclusive nos levar para lá, se caso quisermos. Mas sabe uma coisa assim que eu vejo também? Tipo, muitas vezes a gente ouve muito essas palavras, a forma que fala, e a pessoa não sabe o significado, o peso que tem aquilo, entendeu? Tipo, Deus pode mesmo te desprezar, até ela saber o porquê que Deus pode sim desprezar ela, e ela entender que aquilo que ela está fazendo é soberbo, ela está sendo soberba, por mais que às vezes ela não sabia aquilo ali. Você viu que ao explicar, ela, entendi. Não, às vezes a pessoa Entendeu? não entende, às vezes faz que não entende. Porque às vezes a pessoa ela não sabe o significado. Tipo, nós estamos aqui, tem palavras que a gente está estudando, a gente não sabe. Hoje tem Agora- muita gente faz de conta que não entende. Exatamente, porque existe uma situação chamada de interesse. Quando nessa situação você tem um interesse de buscar o significado, né? Quando é Bolsa Família, você vai buscar, mas é Bolsa Família para quem? Então você quer entender para quê. E quando a palavra de soberbo não é para mim. Confere? Bolsa tem, caixa tem para quem? Aí quer entender o que significa caixa e para quem. Ninguém gosta Mas de quando ser a chamado palavra, soberbo. quem é que Mas gosta? tem um monte que Quem é que gosta? Mas Nós o que nós estamos falando aqui é comportamento. É o comportamento que é a traz a Comportamento do definição. ser humano. Quando a pessoa diz que não quer, vamos entender assim, né? Como eu já falando com alguns cidadãos na rua aí, não, eu já tenho minha religião. Eu falei, quem está te oferecendo religião, cara pálida? Você é soberbo. Estou falando que você tem que chegar diante de Deus e reconhecer tua miséria. Ele pode tirar você dessa merda aí.
Mas você precisa primeiro reconhecer que está na merda. Né? Não, é assim mesmo, já falei com um aí, não é assim mesmo, coisa nenhuma. Nada. Deus não criou ninguém para estar no lixo. O homem está no lixo por causa da sua presunção, de sua arrogância. Então o que o cara tem que chegar? Não é procurar, fala para todo mundo, não é procurar a igreja. Não é procurar a igreja. Porque lá tem gente pior do que você às vezes. O que você tem que procurar é reconhecer a tua miséria e chegar em Deus e falar, Senhor, realmente, eu estou errado. Me mostre, Senhor, o que eu devo fazer para sair desse erro. É isso. Lá na loja, né, o cara veio com esse assunto para cima de mim. Eu falei assim, você tá perdido na vida, vou te dar o caminho. Eu peguei e dei uma Bíblia para ele. Aí ele falou assim, aí ele começou a vir lá na loja voltando a pedir. Eu falei, não, mas espera aí, eu já te dei o caminho. Mas eu não consigo, você me dá só hoje o almoço. Eu falei, vou te dar hoje, mas a partir de hoje você já sabe qual é o caminho. Tá vendo? Leia. Ele falou assim, vou vir todo dia sentar nas frente da sua loja e vou ler a Bíblia. Eu falei assim, aí você tá achando o caminho. Aí, tanto eu pegar no pé dele, eu falei assim, já te dei o caminho, não vou te dar mais nada. O caminho tá aí, você só daí que você quiser. Tá aqui, ó. O caminho tá todo aqui. Mas é a mesmo, verdade. né? E o cara não volta mais na loja, porque não quer sair do Mas é aí que eu digo, a pessoa é tão arrogante que é capaz de pegar e Não vender. quer, não quer. Eu quero é pão, não quero Bíblia. Ó. Não entendendo que o pão, esse pão, pode tirar ele da miséria e ele ter o próprio pão. Isso. Confere, Isso não? aqui já é um alimento. Mas é isso que eu digo. tudo, né? Quando a pessoa pega um texto, e tem muitos cristãos, inclusive, que tem um texto, mas não lê o texto e não quer entender o texto, é exatamente para não mudar de vida. Porque o texto, ele é claro para quem quer entender, que Deus se revela. Já falei isso várias vezes aqui. Quando o cara não quer entender, Deus não se revela. Então ele não vai entender mesmo. Eu não estou entendendo. Verdade, você não está entendendo porque você está buscando se justificar. Quando você busca se justificar, Deus se esconde. Por quê? Porque Deus não quer que você se justifique. Deus quer que você reconheça a tua miséria e peça a Ele para mostrar o caminho. Aí Ele mostra o caminho. E se você quiser pegar a Bíblia, como nós citamos aqui, os fariseus e saduceus, estudando o livro, mas cada um buscando um conceito próprio. Eu vou ler o livro, quero ter a vida eterna, mas não quero passar por esse aqui. Aí esse aqui fala, eu sou o caminho. E agora, cara, vai parar de ler o livro? Não, só vou ler Pentateuco porque lá não tem ressurreição. Eu não creio em ressurreição. Jesus disse, errais por não examinar. Você tem que examinar tudo, não é por parte. Então quem fica lendo só salmo está errado. Pegaram? E só o Novo Testamento também tá errado. Né? Lógico. Sim. Quem fica buscando, eu quero entender, eu quero um livro, qual o livro que eu entendo melhor? Apocalipse. Nossa, tá com medo, terra? Provérbios. Não vai entender nada. Provérbios é complicado. Provérbios Não vai entender nada. Não existe livro fácil na Bíblia, porque todos eles faz parte da Escritura. E todos eles é Deus se revelando. Se o cara quiser coisa fácil, vai comprar um gibi. É por isso que... Porque tem a pessoas palavra que não é entendem para isso. nada. Hã? É por isso que tem pessoas que quando pega, abre, lê, não entende nada. Não vai entender. Não Porque entende o nada. livro, a Bíblia não é um livro para você entender. Não. É um livro para você se arrepender. Porque é aquilo que mexe no teu pecado. Então, se a ideia não é se arrepender, não adianta pegar o livro. Eu quero ler Salmos, eu acho tão bonito. Tá bom, lê os Salmos aí. Já vai procurar, sabe qual? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Pegaram? E o 23 também. Não, e hoje aquele é outro? Ó como procuram os salmos. Aquele outro salmo lindo. O lindo. Qual é o lindo? 91. É tão lindo, lindo, cara pálida. Lindo, Mas por quê? Porque estão buscando coisas que mexem com o ego. Quando, na verdade, o texto não é para mexer com o ego. O texto é para mexer com o teu comportamento. Confere? Então, o que nós estamos tendo aqui, a revelação de Deus em dois textos que, aparentemente, nada tem a ver com o que nós estamos aprendendo. Né? O que tem a ver? Procura um significado para tu ver o que tem a ver. Olha o que Davi escreveu no verso 17 do 9. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, aqui nós fechamos. Verdade. Agora, o que é necessário? Nós que estamos estudando é buscarmos
os sentidos, praticarmos o que estamos aprendendo e guardar. Porque quando o salmista escreveu acerca do nome aqui, ele está fazendo menção da memória, e Deus apagará da terra a lembrança, a memória, o nome. Quando se diz varrerá o nome, está dizendo que vai tirar da memória dos que ficarem Barreirar. a história do que morreu. Como que é? Não entendeu? Barreirar. Não, peraí. Precisa... Então imagina um soberbo morrendo. Sei. Imaginou? Deus vai tirar da tua memória, da minha memória, da nossa memória, a lembrança desse cara. Isso é a varrer. Hã? Por quê? Por quê? Lá em cima só é glória. Uai, Pra crente! não sofrer. Acorda para Pra Jesus! gente não Se o sofrer. cara é arrogante, que importância tem a Vai ter história lá em desse cima pra sujeito? você. Por causa da Não pessoa. é exatamente Entendeu? pra manter a lembrança de algo que você não deve fazer. Não, você já tá na glória. Pra gente não sofrer. Pra quem subiu, Porque já não tá vai na ter glória. Não vai sofrimento. levar coisa ruim pra quê? Por que, pega a visão, por que é que nós estamos fazendo menção de Davi aqui? Por que é que nós estamos fazendo menção de Davi aqui? Estamos fazendo menção de Davi porque a história de Davi, Deus não permite que alguém apague. Davi não era arrogante. Quando você fala de Nabucodonosor, isso não é nome, isso é título. Deus apagou Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor. É. Deus apagou os filisteus e Deus disse que apagaria. Então, quando você fala filisteus, você está falando de um povo, você não está usando o nome de alguém. Apagou. Davi é o nome de uma pessoa que ninguém apaga. Passa anos e anos e... Passa gerações, mais gerações, nós estamos falando de quem aqui? Davi. Se Deus quisesse apagar a história, observa que primeiro veio quem? Saul. Dificilmente se fala em Saul. Pode fazer uma pesquisa. Você já ouviu falar de Davi? Já. E de Saul? Saul? Quem deveria ser lembrado primeiro? É. Foi o primeiro rei. O primeiro, engraçado, ó. Confere. É engraçado que o povo clamava quando Jesus entrou em Jerusalém, falando sobre Cristo, filho de Davi. Por que ninguém fala de Saul? Deus apagou. Deus apagou. Saul morreu e não se rendeu. E detalhe, vai estudando a história, as histórias das nações. É, ele se matou, né? Para fechar, do tempo do início de Israel, atenção, para cá. Israel lutou contra os filisteus, lutou contra os midianitas, os amonitas, os moabitas. Ninguém fala desse povo, só de Israel. É. Deus disse que varreria essas nações. Até hoje, de lá para cá, só Israel existe. Pérsia não existe mais, que agora é Irã. É. Medos não existe mais, que agora é Rússia. Israel continua sendo Israel. O, Pegaram a visão? É. O Egito. Quem foi o Egito? Né? Não se fala em Egito, dificilmente se fala em Egito, fala de Israel. Israel é isso aqui, ó. Mas quem foi que criou Israel? Deus. E ninguém Vai apagará apagar. Israel. Porque Israel é um povo de Deus. Confere? Então, para a gente fechar aqui, o que precisamos entender da Bíblia Sagrada é o que é que Deus quer que entendamos. Não o que nós queremos entender. Porque se quisermos buscar apenas a história de Davi para se apoiar ali e achar que igual aconteceu com Davi vai acontecer com a gente, muito pelo contrário. Aí que vamos nos frustrar. Porque o comportamento de Davi foi um comportamento de quem errou, assumiu o seu erro e se converteu. E é o que precisamos fazer. Assumir que erramos e que não somos bam, mas que temos plena condição de receber de Deus a oportunidade e aproveitar
a oportunidade que Davi recebeu. E o nosso nome, a exemplo de Davi, nunca será apagado da memória de ninguém. Porque Deus vai fazer você lembrar, ou alguém lembrar do teu nome. Fulano morreu, mas, puxa vida, você vai sempre lembrar de algo que fulano fez. Fez. Você não lembra? Eu lembro do que minha mãe fez, lembro do que muitos obreiros, muitos pastores fizeram, porque deixaram legados. Legados. A pergunta é, que legado estamos deixando? Davi deixou um legado. Nós precisamos deixar um legado. Qual é o legado que você vai deixar? No Evangelho, quando falar em Evangelho, qual é o legado que você está deixando? Esta é a pergunta que fica. Qual o legado, Adriano? Qual é o legado que nós vamos deixar? Então, isso Né? cabe nós hoje, buscarmos, É deixar uma uma coisa a história. pensar, viu? A gente Deixa tem que uma pensar história. muito. Qual é a história no Evangelho? Que história vão Legal. contar de você? É isso que vai pesar. Para que nós sejamos Você tem que deixar levados algo pra afiar, ao pra alto que vai ser refúgio, uma história. nós precisamos deixar uma história aqui na terra. Paulo deixou uma história, os apóstolos deixaram história, os profetas deixaram história, Davi deixou a história, Abraão deixou a história. E eles seguramente foram levados para o alto refúgio. E nós? Todos que Que estão história na vamos Bíblia estar? deixaram história, né? Nem todos. Não, eu digo assim, os que Alguns serviam a deixaram. Deus, né? Sim. Tipo, Dorca. Pois é. Uma E mulher a pergunta é, qual é o legado que vamos deixar? Na próxima aula nós vamos estudar 3 números. O número 11, o número 12 e o número 13. Na próxima aula. Se vocês puderem Nós ler paramos isso no aí, 3, no 10. estudem, né? anotem, porque vem coisa boa, é que eu não falar chuva grosso. Ok? Vamos de pé agradecer a Deus. Quero lembrar do senhor, viu? Pode lembrar, pode te cobrar aquela firme de cola. Caso fazer uma comprinha lá, se você